Porque a primeira coisa que você precisa entender é que o autismo ele não é uma deficiência, não é uma patologia, é uma condição. As patologias vêm porque não se tem diagnóstico precoce, a maioria das pessoas, porque o Estado não dá isso. A pessoa que é economicamente, né? Nós sofremos muito, minha família, porque nós só vamos fechar o quadro depois dos 8 anos de idade. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma estratégia muito grande. Minha esposa é uma mulher muito resiliente. Mara é uma resposta de Deus. Se um dia minha esposa for escrever um livro e ela escrever sobre uma mãe atípica, eu acho que vai ter muita cura na vida de muita gente. Porque hoje os nossos meninos praticamente são funcionais. Mateus era não verbal, TDAH, tinha déficit de atenção, não podia aprendizado e deficiência intelectual, causado pelo autismo tardio. E a nossa forma de abordar, que precisa de um tempo para contar, foi no capítulo 2 de Filipenses. Quando se Jesus viesse falar na linguagem eterna, a gente não quer entender nada. E se a gente fosse falar de forma humana para ele, na parte de divindade, não tinha como ter comunicação. Então ele se fez servo, ele veio para o nosso mundo. Então o pai e a mãe, que também tem que ser acolhida, que é estressante ser pai atípico. Muito. Mãe, isso quando é leve o quadro. Quando já é grau 2, que é o moderado, e quando vai para o severo, entendeu? Hoje a gente está fazendo uma revolução, que é lá na nossa igreja, que nós temos vários irmãos que estão fazendo curso para acolhimento de famílias atípicas na igreja. Nós tratamos tanto as crianças, como tratamos os pais. Família, né? Tem os abafador, né? Que a gente coloca e tal. Treina a equipe a maioria da equipe do Ministério Infantil nosso lá são professoras e tal. A gente prisa por isso. Abrindo um parênteses, na minha família tem, né? Nós temos o Benjamin, ele é grau 1. E ele não ia no culto, pastor. Minha tia, pra ceiar lá na missão, ela é da missão em Ponta Porã, ela tinha que pagar alguém pra cuidar dele em casa, pra ela poder ir pelo menos na ceia. Olha. E hoje, se você vê o menino, ele canta na igreja. E meu tio filmou esse dia ele pregando. Lembra que eu falei da inclusão? Igreja. E ele prega, esse dia meu tio filmou ele pregando, imitando certinho o pastor deles. Dentro de casa. E quando o autista ele cria o hiperfoco, e se ele criar o hiperfoco na igreja, eu vou falar algo para vocês aqui. Eu estou no processo de fechamento diagnóstico, se eu tenho espectro autista, né? Alguns traços, que os 2 filhos têm, né? Minha mais velha é Asperger, né? Ela é grau 1 mais baixo. Mas o Brasil hoje é complicado. A ignorância hoje, médica, do Estado, das igrejas, é absurdo. O autismo hoje ele não é um fardo. Ele é o desafio para essa geração da humanidade. O meu filho, a minha filha, me fez um homem melhor. Um pai melhor. Ou quem está nos ouvindo. O seu filho não é um fardo. Ele é um presente para você viver o seu propósito. Porque é muito fácil amar quem é sadio, tem qualidade. A empatia é aquilo que Jesus disse. Ele viu a multidão, pastor, e se compadeceu dela. Quando você tem uma criança atípica, você é desafiado a viver um dos mais belos comportamentos do cristianismo. A empatia. Se compadecer, entender. Quando meu filho hoje ele tem as reações, ele ainda tem né? Hipersensibilidade, a parte sensorial dele ataca, todos nós em casa percebemos e respeitamos. E deixamos ele, nos colocamos no lugar dele. Hoje a igreja que eu sou pastor, a igreja que mais acolheu Mateus foi a Vila Nova, eu fui pastor, e a igreja da Quadra 18 em Paranoá, que eu sou pastor hoje. É uma igreja que tem várias famílias atípicas. E os irmãos entenderam isso. Eles romperam a ignorância. Eles foram pesquisar, estudar. Oséias diz que a falta de conhecimento destrói o povo. Não só o indivíduo, mas as pessoas que ele convive. Porque ele trata com preconceito. Esses dias eu estava pegando a fila preferencial, porque é meu direito como pai atípico. Hoje o Mateus está bem, não me dá mais a demanda que dava antigamente. Eu levava o Mateus para terapia, pastor, de segunda a sexta. E não tinha, os planos os planos de saúde na época não tinham
liberado para famílias atípicas, né, para o tratamento autista. Então era particular. Então eu tinha que ir o mais barato. Então onde eu morava só tinha as mais caras. Então eu fazia 1h10 de carro para ir, mais 2 horas de terapia e 1h10 para voltar. E quando ele fazia 2 horas de terapia, eu ficava onde? Não tinha onde sentar, eu ficava dentro do carro lendo, escrevendo. Mas hoje ele tem um direito. Aí eu vou para a fila, mas todo o cansaço, todas as coisas, as pessoas não querem saber, não. E o Matheus, ele é grande, é bonitão, fortão. Porque o autismo não tem estereótipo. E não tem um comportamento geral. Né? Porque quando você chega com uma criança ali na cadeira de rodas, automaticamente as pessoas Visual. já olham e já vê. No caso dele, não. Não, aí tem que ter o cordão, aí eu tenho que explicar, eu tenho que apresentar laudo. Eu já sou um cara que já ultrapassei, né? E o meu Matheus hoje, ele recebeu o diagnóstico no final do ano agora como um grau leve, né? Quantos Quase anos ele fosse, ele tem 13. 13 anos. Hoje ele lê, hoje nós estamos num desafio. Minha esposa mandou a foto aqui, ó, dele escrevendo o devocional dele. Até os 8 anos não escrevia, não lia nada. Hoje o Matheus escreve, lê, dá palavra na igreja, canta, puxou a mãe dele, né? Porque eu sou desafinado. Isso é ruim pra cantar. Batizado com o Espírito Santo. Cantar Sou mesmo, tá? desafinado demais. É melhor pregar. Melhor pregar. E Não, né? esse Ainda tô aprendendo a pregar. Esse pregador que veio, ele falou exatamente isso, né, pastor? Que a Foi. igreja, Deus cuidou dele o tempo todo. Que a esposa dele teve crise de ansiedade no processo. 3 bases para... Não tem cura para autismo, ele não é uma patologia. Tem evolução. Você entendeu? A parte terapêutica, o acolhimento de família, faz os graus diminuir. Faz uma convivência, ele se adapta ao meio. Então as terapias é para adaptação. O cérebro do autista, para os irmãos entender, ele funciona assim. O nosso funciona assim. Todos. O autista sim. Então não é que ele que é errado, é que o nosso mundo é muito igual. O nosso mundo não foi educado, criado as bases para ser plural. Todos querem pensar do mesmo jeito. E o autista ele tem que fazer assim, ele tem que ter a terapia com a família para que o cérebro dele faça assim, para encaixar no nosso mundo. Porque o nosso mundo não quer encaixar no mundo dele. Deu para entender? Então o que acontece? Aí a Bíblia diz que Jesus Jesus veio para o nosso mundo para levar o nosso mundo a ele. Então eu comecei a me vestir igual o Matheus, comecei a sentar igual ele, para ele entender que eu dei importância ao mundo dele. Sim. Entendeu? E quando eu dei importância para o mundo dele, o Matheus percebeu que o meu mundo era a igreja, que ele não gostava de ir, que ele sentia dor, né, por causa do som. Hoje o Matheus ama a igreja. E a igreja abraçou ele, a igreja aceitou o Matheus, a igreja entendeu, pela instrução, pela pregação, pelo ensinamento. O maior poder que a igreja tem é a pregação do evangelho falado e vivido. E o mundo hoje, 30% do mundo daqui a um tempo vai ser autista. E a igreja precisa adaptar essa pregação. Como é que você vai pregar para um cara que ele é literal? O autista ele interpreta as coisas literalmente. Como é que você vai dizer corta a mão? Que Jesus disse, se tua mão te escandalizar, corta ele e joga fora. O Matheus veio perguntar para mim, papai, que ruindade é essa? aí é outro podcast para te explicar como interpretar a Bíblia para um autista que é literal. Olha como a graça é tremenda. Então, os pais que estão me ouvindo, existem estágios, pastor, para famílias típicas. Primeiro é a negação. E nega que não tem. Não pode, não pode. Segundo, a comparação. Mas como é que vai ser minha vida com um dos outros? Você entendeu? Isso adoece os pais. Terceiro, é a revolta. Por que Deus permitiu isso? Aí trata o filho como um fardo. Se você não superar esses 3 graus de concepção, vai viver uma família doente, porque vai adoecer a família, vai adoecer a criança. E o autismo, se ele não é terapêutico, não é acolhido, ele vai aumentar, porque é uma condição. É tipo um dedo atrofiado, que se eu fizer... O pastor teve uma lesão no ombro, né? Qual é a parte da orientação? Não é uma doença, é uma lesão. Então ele tem que fazer fisioterapia contínua. Se ele parar, o que vai acontecer? Vai atrofiar o músculo. Então regride a parte neurológica e comportamental. Então quando você tem a parte terapêutica da família, louvor, atividade... O Matheus, ele treina Muay Thai comigo. E Matheus tem hipersensibilidade sensorial na pele. Então ele bota uma camisa, tudo é adaptação. Sabe essa camisa de praia? Que bota, ele coloca para poder treinar. Matheus vai para academia com o irmão dele. Matheus malha não, treina. Entendeu?
Ele não gosta de jiu-jitsu, porque como ele tem a parte da pele, o kimono não é. Corre comigo, corre de bicicleta. Ou seja, a aceitação de enxergar como não peso, mas como um propósito, é que é louco. O Matheus é meu melhor amigo. O Juninho é meu melhor amigo. A Mainara tem 19 anos, a menina típica. Imagina uma menina autista pregando para quase 3 mil pessoas, cara. Quem faz isso? Deus. E família. Estrutura familiar. E a igreja. A igreja hoje eu me emociono porque a Escola Bíblica Dominical da Vila Nova, que é o nome da congregação que eu fui pastor, que hoje é a Devida, teve um irmão lá chamado irmão, a escola da Master também. Né? Então precisa-se de uma rede de apoio. A família típica, ela cansa. Chega uma hora que o pai, ele ama, mas ele cansa. Você entendeu? E essa ocupação do desenvolvimento humano é que vai trazer. E a igreja é muito importante nisso. O desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento sociocomportamental, de acolhimento vai trazer isso.